Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos terminando o livro de Josué. Hoje, nosso último estudo sobre este livro, depois apenas uma recapitulação. E estudando os capítulos 23 e 24, que vai falar do último discurso de Josué e da Assembleia de Siquém, onde Josué reúne o povo e pede para que o povo faça uma opção. Ou escolham Javé e joguem seus ídolos fora, ou deixem de seguir Javé. Para que o Espírito Santo nos ilumine neste estudo, invoquemos a Trindade Santa, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Mas se você já está inscrito, compartilhe com seus amigos e familiares e dê o seu joinha. Quando você pega o capítulo 23 de Josué, está falando do último discurso de Josué. No versículo 1, começa assim: decorrido longo tempo depois que Yahvé havia dado repouso à terra de Israel, no meio de todos os inimigos que o rodeavam, ou seja, paz, os povos que foram dominados, cujas terras foram pegas para servir ao povo de Deus, estavam sem forças para reagir. Josué se tornara velho e avançado em idade. Josué convocou todo o Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus escribas, e lhes disse: estou velho e avançado em idade. E aí ele vai falar o quê? Que ele distribuiu a terra, que ele trabalhou e que ele foi fiel ao projeto. Já no versículo 6, o povo é chamado a manter-se fiel no meio dos povos inimigos. Esforçai-vos, pois, muitíssimo para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Aqui nós temos que entender. Em Gênesis 2,15, você vai ter cultivar e guardar o jardim do Éden. Agora que eles estão com a posse da terra prometida, o que eles são chamados? A guardar e cumprir. Se lá guardar era cuidar, aqui também é cuidar. Mas agora eles têm que cumprir aquilo que Javé determinou, através das palavras de Moisés, de Josué. Continua assim: não vos desvieis nem para a direita e nem para a esquerda, sem vos misturardes com estas nações que ainda restam no meio de vós. Ou seja, a terra já estava 100%? Não. Vocês lembram que nós falamos que eles foram entrando, ocupando, o povo foi ficando lá e foi tendo uma mescla? Aqui o texto nos fala claramente disso, que eles estão na terra, mas tem povos no meio deles e nas fronteiras. Lá no versículo 11, tomai bastante cuidado com a vossa vida, para amardes Yahvé, o vosso Deus. Ou seja, cuidar da terra é justamente não se deixar contaminar pelos deuses estrangeiros que pregavam e aceitavam a desigualdade, um mandando nos outros. Já no versículo 12, se porém acontecer vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações que ficaram ainda no meio de vós, se contrairdes casamento com elas e com elas vos misturardes e elas convosco, sabei então, com certeza, que Yahvé vosso Deus deixará de expulsar diante de vós estas nações. Ou seja, não haverá continuidade. O povo vai estar enfraquecido. Já no versículo 14, eis que hoje vou pelo caminho de toda a terra. Reconhecei de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas promessas que Yahvé, vosso Deus, fez em vosso favor. Nenhuma ficou sem cumprimento. Tudo se realizou em vosso favor e nenhuma delas falhou. E aí entramos no capítulo 24, onde Josué reúne todas as tribos de Israel em Siquém. Por que Siquém? Porque ela é no meio do território. Então não é longe para quem está de cima e vem para baixo, nem de baixo para cima, nem de lá para cá, nem daqui para lá. Ela é um centro para todos. Disse então Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: além do rio habitavam outrora vossos pais, Taré, pai de Abraão, de Nacor, e serviam outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. Aí vai falar da história de Isaque, vai falar da história de Jacó, de Esaú e seus filhos. E como que eles entram, através de José,
no Egito. Já no versículo 7, clamaram então a Yahvé, que interpôs uma nuvem espessa entre vós e os egípcios, e fez o mar voltar-se sobre eles e cobri-los. Vós vistes com os vossos próprios olhos o que eu fiz no Egito, e depois habitaste o deserto por longos dias. E aí vai retomando essa história do povo. Isso daqui não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. É como que um casal falar de quando que se conheceram e tudo mais. Falar lá do início da sua jornada. Deus está falando o seguinte: fui eu que vos escolhi. Vocês clamaram, mas eu desci por ouvi-los e por amor eu fui fazendo tudo isso. No versículo 13, para concluir essa parte, dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho, cidades que não construístes, na quais habitais, vinhas e olivais que não plantaste e das quais comeis. Ou seja, tudo foi por ação de Javé. Já no versículo 14, Josué chama o povo para fazer uma opção. Agora, pois, temei a Yahvé e servi-o na perfeição e na fidelidade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais do outro lado do rio e do Egito, e servi a Yahvé. Ou seja, o povo já estava 100% com Yahvé, monoteísta? Não. Existia o perigo dos deuses que eles trouxeram na caminhada e dos deuses dos povos vizinhos. Então está pedindo para que todos eles sejam lançados fora. Não só a parte física desses deuses, a estátua, digamos assim, o símbolo, mas também dentro da cabeça e do coração. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei hoje a quem querer servir. Aos deuses aos quais serviram vossos pais do outro lado do rio, onde eles eram os escravos, ou os deuses dos amorreus cuja terra agora habitais. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Então aqui nós temos bem claramente que Josué dá o exemplo. Nós vamos deixar tudo de lado e vamos seguir somente a Yahvé. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar Yahvé para servir outros deuses. E lá no versículo 19, Josué vai falar: não podeis servir a Yahvé, pois ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões, nem os vossos pecados. No versículo 20, se abandonardes Yahvé para servir os deuses do estrangeiro, ele novamente vos fará o mal e vos consumirá depois de vos haver feito o bem. E o povo novamente: não, é Yahvé que serviremos. Então Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes Yahvé para servir. Ou seja, fizeram um pacto, uma promessa, selaram a aliança. Somos testemunha, lançai fora, pois, os deuses estrangeiros que estão no meio de vós e inclinai o vosso coração para Yahvé, Deus de Israel. O povo disse a Josué: a Yahvé nosso Deus serviremos e a sua voz obedeceremos. E já no versículo 25, Josué fez uma aliança pelo povo. E o texto vai terminar falando no versículo 29 que Josué tinha 110 anos e ele morreu e foi sepultado no terreno que ele recebeu como herança, em Tamat-Saré, que também é onde já foram outros patriarcas enterrados. Então aqui a gente tem, depois que ainda os ossos de José, também foi para um lugar perto de Siquém. Ou seja, aqueles que estavam no estrangeiro, enterrados, vieram para a terra do seu povo. E aqui é muito importante percebermos que o livro como que encerra um ciclo. Qual ciclo? O ciclo de que o povo que saiu do Egito, caminhou pelo deserto, entrou na terra prometida, conquistou essa terra pela mão forte de Javé, agora está na terra. Tanto que o próximo livro vai se chamar o livro de Juízes, aonde vai falar de como que eles administraram essa terra da qual eles ganharam de Javé. Através da liderança de juízes, mas sem um rei, sem pagar impostos. E tudo isso é muito interessante, porque é uma sociedade que visa todos os humanos, e não apenas alguém que está lá no topo da pirâmide, e explorando sobremaneira todas as pessoas. No nosso próximo vídeo, nós vamos fazer uma recapitulação do livro de Josué. Caminhemos juntos! Paz e bem a todos!